Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou à outra margem da terra, a terra dos Gardenos. Foram ao encontro dele 2 homens possuídos pelo demônio. Saíam do meio dos túmulos e eram muito selvagens, de modo que ninguém podia passar por este caminho. Então, eles gritaram: "O que é que há entre nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Havia ao longe uma grande manada de porcos que estavam pastando. Os demônios suplicaram: "Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Podem ir." Os demônios saíram e foram para os porcos. Eis que toda a manada se atirou monte abaixo, dentro do mar, e morreu afogada. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e foram à cidade e contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Vendo-o, começaram a suplicar que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Para desalienar os homens, não existe limite de espaço e tempo. Mateus mostra que Jesus realizou sua ação libertadora, mesmo que para isso tivesse que invadir áreas pagãs, consideradas propriedade do demônio. Qual é o limite, a fronteira, aquilo que marca a vontade de Deus na nossa vida? Qual é a coisa que marca o limite entre realizar e não realizar aquilo da vontade de Deus? Jesus nos traz no Evangelho de hoje uma fronte que o limite não deve existir. Jesus nos fala que o limite não deve haver para quem é católico. Aliás, católico não pode ter limites. Uma pessoa cristã não pode ter limites para realizar a vontade de Deus. E é isso que ele nos traz no Evangelho de hoje. Veja bem, após conversar, após curar as pessoas e ensinar as pessoas no Evangelho passado, Jesus entra na barca e vai para outra região, ensinando a sua missão, mostrando a sua missão. Eis que ele chega em uma região considerada pagã. Os pagãos eram totalmente evitados pelos judeus, porque eram pessoas consideradas impuras, indignas, sem poder para estar à frente de Deus. E por isso eles evitavam aquelas pessoas, queriam distância, queriam não falar. Se um pagão passava na frente dos judeus, eles desviavam o caminho e iam por outro. Não existia perdão para aqueles que eram considerados impuros, para aqueles que não tinham a graça de Deus. Eis que Jesus então vai por essa terra. Ele vai para essa terra para libertar o povo, para dar ao povo uma chance de redimi-los do pecado. E Jesus chega. E assim que Jesus chega, ele encontra 2 demônios que tinham entrado no corpo de 2 pessoas e que estavam espantando todos os que por ali passavam. O fato que Jesus narra no Evangelho de hoje chega a ser até costumeiro para a nossa vida. Se a gente for colocar isso nos dias de hoje, pode-se dizer que este Evangelho é muito semelhante às coisas que nós vivemos. Só que Jesus aplica de uma coisa que nós também devemos aplicar. Eis que os demônios chegam e assombram Jesus. O que é que há entre nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? O que eles fazem? Eles criticam, eles falam contra Jesus.
Aquele que vai contra Jesus está preparado justamente para destruir o reino de Deus. Aquele que vai contra a vontade de Deus está preparado justamente para destruir o reino dele. E é isso que esses demônios fazem no evangelho de hoje. Eles, à frente de Jesus, tentam destruir o seu reino. Tentam atormentar Jesus. Na nossa vida existem situações semelhantes. Só que a gente pode colocar com outro contexto. Pessoas que zombam, pessoas que zoam, pessoas que falam sobre várias coisas, que criticam sobre vários aspectos, religiões e religiões. Fazendo o que nós chamamos de intolerância religiosa. O que é um crime previsto por lei. Mas quando você fala de uma pessoa sobre a religião dela, e isso eu não só incluo a minha, mas eu incluo todas as religiões que existem no mundo, quando você está falando sobre a religião de uma pessoa, você deve pensar, primeiro aspecto, eu já vivenciei aquela religião? Eu já estive à frente daquela religião? Eu já participei de alguma missa, de algum culto? Eu tenho poder para falar sobre aquela religião? E aí nós vamos entender que nós não temos poder para julgar nenhuma. E nós não temos poder para julgar ninguém sobre as suas ações. Aquilo que me agrada, aquilo que agrada o meu ser e que está condizente com Deus, deve ser uma situação entre mim e Deus. O outro não deve julgar. Esta intimidade só pode haver quando nós queremos estar próximos de Deus. E Deus quer estar próximo da gente. E essa proximidade deve ser íntima. A pessoa não deve falar nada sobre a nossa proximidade de Deus. A pessoa não deve ter algum preconceito sobre a proximidade de Deus. Conheci várias pessoas que antes de entrarem na igreja, né, e eram meus amigos, as pessoas falavam: ah, você vai à missa hoje, né? Em pleno Natal você vai na missa hoje? Não precisa. Já vai na missa todo domingo. Conheço pessoas que também falam: daqui a pouco ele vai levar a cama para a igreja e vai dormir na igreja. Pessoas que não entendem o real valor de estar em sintonia com Deus. Este amor deve ser proclamado a todas as nações. Porque um amor de verdade não é um amor em que você se encontrou uma vez na vida com uma pessoa. Um amor fraterno é estar em sintonia. É se atualizar, se encher cada dia mais do Espírito Santo. Esse primeiro ponto do Evangelho de hoje é exatamente este. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Sem ele a gente não consegue. Sem Jesus a gente não consegue passar dos desafios. Por quê? Porque Jesus soube enfrentar eles. E detalhe, ele não falou nada. Eles mesmos disseram o seu fim. Tá vendo aqueles porcos ali? Manda a gente para aqueles porcos. E Jesus só falou: podem ir. Que eles foram. Por conta própria. Porque todo aquele que se enche do Espírito Santo, todo aquele que está com o Espírito Santo, que está dentro da igreja, que está em sintonia com Deus, o inimigo teme. Por que o inimigo tem medo de Nossa Senhora?
Porque Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente. Por que o inimigo tem medo de São Miguel Arcanjo? Porque depois vocês pegam a imagem de São Miguel Arcanjo para vocês verem. São Miguel Arcanjo está com uma espada e pisando em cima da cabeça do demônio. Aquele que se enche do Espírito Santo tem capacidade de realizar o impossível na vida. Para realizar este impossível, nós precisamos deixar com que ele entre. Deixar o Espírito Santo entrar. É isso que Jesus quer neste segundo ponto. Deixar o Espírito Santo entrar não é somente da boca para fora. Entra, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Mas aí a gente não se abre para ele. É deixar entrar de um modo concreto. Aquilo que eu preciso mudar na minha vida para que ele entre, eu mudo hoje, neste instante, para que quando ele entre, ele pegue um local arrumado e encha aquele local com o Espírito dele. O amor de Deus nos converte, nos muda, nos toca. E aí nós vamos para o terceiro e último ponto do Evangelho de hoje. Aquilo que nós vamos praticar, aquilo que nós fazemos dentro da igreja, muitas das vezes não vai ser aceito pelas pessoas. Aquilo que nós fazemos de bom para Deus, as pessoas vão olhar e vão achar que é ruim. Vejam o que Jesus escuta das multidões. Ele chega ali para curar as multidões e as multidões pedem para que ele vá embora. Enquanto do outro lado o povo seguia ele, aclamava ele. Ali o povo queria afastar ele, porque tiveram medo. Para aceitar a Deus, nós não podemos ter o medo, porque o medo reprime, o medo afasta. É o que eu falei no Evangelho de ontem. Enquanto nós estamos com coragem, nós conseguimos fazer as coisas, mas quando nós temos medo, o medo nos reprime. O medo nos diminui. Nós perdemos a força para fazer o impossível. Para nós conseguirmos escutar e ter Deus na nossa vida, ter o Espírito Santo na nossa vida, eu preciso ter coragem. Eu preciso ter coragem. Sem coragem, nós não conseguimos aceitar Jesus para a nossa vida. O amor de Deus nos pede isso. O amor de Jesus nos pede isso. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.